Boa noite, igreja. Hoje está começando a última etapa da nossa conferência. Começamos a conferência na sexta-feira. Tivemos aqui Marco cantando e pregando. Tivemos no sábado de manhã, sábado à noite, hoje pela manhã também, fazendo o Marco e o Pedro fazendo um revezamento. E hoje é a última etapa da nossa conferência, né? De todos esses nomes aqui, né? O último é o Só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. Eu quero começar lendo um texto aqui com vocês. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto é um texto que não nos dá oportunidades. Ele não nos dá alternativa, né? Tudo que você vai fazer deve ser feito para a glória de Deus. E geralmente as pessoas perguntam assim: como é que eu vou fazer as coisas pequenas para a glória de Deus? Como é que eu vou andar para a glória de Deus? E a minha resposta geralmente é trágica, né? Se você ficar 6 meses numa cadeira de roda, quando você se recuperar, você vai saber como andar para a glória de Deus. Como é que eu vou respirar para a glória de Deus? Se de repente você tiver um problema respiratório e você ficar 3 meses internado, respirando por aparelhos, quando você tirar o aparelho, que você der aquele primeiro suspiro, você vai saber o que é respirar para a glória de Deus. Uma vez me perguntaram assim: como é que eu vou urinar para a glória de Deus? E eu disse a mesma resposta: se você ficar aí uns 6 meses, 7, usando sonda, sem conseguir ir no banheiro, por vontade própria, quando você tirar, você vai conseguir urinar para a glória de Deus. Então viver para Deus é assim, né? É fazer com que Ele seja conhecido em todas as coisas, e em todas as áreas da nossa vida, dar a glória que é devida a Ele. E o desejo do nosso coração é que essa conferência tenha sido para a glória de Deus. É isso que a gente quer. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos por todas as coisas, nós te exaltamos. Sabemos que não há outro Deus, não há quem se compare a Ti, não há quem seja semelhante a Ti, Pai. E por isso nós te entregamos o nosso louvor, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa conferência. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que temos de viver para Ti, Pai. Não porque nós somos dignos disso, mas porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. E nós queremos aqui nesse momento te pedir graça, Senhor, para que possamos te dar a glória de todas as coisas, Pai. Nos ajuda, nos abençoa. Faça com que esse último momento, Senhor, seja edificante para a Tua igreja. Que o Senhor fale aos corações. Que a Tua igreja possa te louvar, Senhor, e te dar a glória de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. Estou muito feliz. A gente vai ter o nosso último momento aqui de música, né? Nossa última participação musical. E eu estou feliz demais por ter apresentado as canções aqui para vocês, as canções novas que a gente tem. Estou feliz de ter a participação de vocês, de ter sido abraçado por vocês. E eu quero te convidar pela última vez, então, a gente cantar junto essas canções. Fique de pé no seu lugar e vamos louvar. Começando pela canção O Verbo, que é baseada em João, capítulo 1. Que o nosso coração se encha de alegria diante de Cristo Jesus, que é a mais bela canção da humanidade. Diante de Cristo Jesus, de sua beleza, de sua majestade. Que o nosso coração esteja em solene reverência. E que a nossa voz salte de dentro de nós com intensidade, com verdade, em espírito. Em nome de Jesus seja assim. Amém.
feito com Deus, com Deus. Declare que todas as coisas existem nele. Todas as coisas foram feitas por internet e sem ele nada existiria. Enfim, solta a tua voz e diga que nele estava a vida, era a luz dos olhos, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Nele estava a vida, era a luz dos olhos, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Tu és a nossa vida, Jesus. Tudo que há em nós, Jesus. Eis o verbo então no mundo, mas o mundo que era seu não o conheceu. Ele veio para os seus, o eterno feito em carne habitou entre nós. Aqueles que o receberam foram gerados em Deus e nele tornaram filhos da luz. Nele estava a vida, era a luz do sol, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Nele estava a vida, era a luz do sol, luz que resplandece, as trevas não prevalecem. Cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória, vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória, graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória, cheio de graça, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Sua glória. E sem ele nada do que foi feito existiria, enfim. Amém. Um pouquinho de água aí pro pessoal que tá rouco.
No caso eu e mais alguém, levanta a mão. Vai ganhar água agora, todo mundo que tá rouco. Gente, desculpa tá tão rouco assim, sério. O Jeff fica me ameaçando, dizendo que vai diminuir o valor da oferta. Vocês riem porque não é vocês que têm 2 filhos em casa esperando, né? Mas vamos lá, que é o último dia, né? Vamos gastar o restinho que tem, depois recupera, não é não? Fiel pra sempre, aquele que começou poderoso, bom em tudo que ele faz. Ele é santo, justo, puro, e tudo que é perfeito não se compara a ele. Cantemos. Nele habita o conhecimento, ele é a fonte de todo talento. Santo, justo, puro, aquele que tem em suas mãos o tempo e toda a eternidade se resume em um momento. Santo, justo, puro, antes mesmo do princípio, ele era completo em si, existir plenamente, ele reinando no trono, aquele que começou, foi pra ele mesmo tudo que criou. Soberano, eterno, um só, tudo que foi feito revela o que é perfeito. Pela fé sabemos que o universo foi formado por sua palavra poderosa e imutável. Soberano, eterno, um só, céus e terra e tudo que respira, ele reina tanto sobre os santos quanto ímpios. Soberano, eterno, um só, antes mesmo no princípio ele era completo em si, existir plenamente, ele só com a voz verdade que ele é admirável. Admirável é o seu ser, maior que eu, antes de mim, maravilhoso é o seu ser, melhor que sem forma, gracioso teu Espírito pairava sobre as águas. Ele é admirável, é o seu ser, maior que eu,
mais uma vez, admirável Ele é. Admirável é o seu ser, maior que eu antes de ir. Maravilhoso é o seu ser, melhor que eu. Um aplauso ao Deus que é antes de todas as coisas. Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como o céu. Ele que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruta o fundo inferno. Chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis vêm. Foi mestre do saber e agora um simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expirou. Se foi, deixou seu trono, se foi, esvaziou e seu ser vestiu-se como de nós. Oh, oh, oh. Se foi, deixou seu trono, se foi, esvaziou e seu ser vestiu-se como de nós. Oh, oh, oh. Exaltou então, Pai o exaltou, devoção a Ele, somente a Ele. Exaltou então, o Pai o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, somente a Ele. Exaltou.
Rasgue agora e cante a Ele. Se não fosse, e se não fosse o seu amor, se não fosse a sua bênção, oh Deus, e se não fosse o teu carinho, amado Jesus, eu sei uma coisa, eu sei que eu já estaria morto. E como eu posso? Não posso não. Só tu tens as palavras de vida eterna. E só tu tens as palavras de vida eterna. Junto com Pedro confessamos que só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, só tu as palavras de vida eterna. E só tu tens as palavras de vida eterna. Oh Senhor, não nos arrebate da sua presença, Senhor. Embora confiante de que isso jamais poderia acontecer, nem altura, nem profundidade, nem poderes, nada poderia fazer isso. Ainda assim dizemos, como que expressando o nosso desejo mais profundo de permanecer eternamente contigo. Não nos arrebate da sua presença, Senhor. Amém. Boa noite, gente. A gente vai fazer agora um momento de oferta. E seguinte, você não precisa se constranger a estar ofertando. Essa conferência ela gera custos e tudo mais, e ela está sendo feita de graça, né? Então, se você tiver no seu coração a generosidade de ofertar, então oferte. A Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Nós precisamos parar de pensar que nossa oferta é uma barganha com Deus, de que se eu colocar uma moedinha aqui, a minha renda vai multiplicar. Mas não é assim que acontece. Deus pede que você seja generoso e que você dê com todo o seu coração, porque Ele ama a quem dá com alegria. Então, se você não tiver com alegria para doar, não doe. Mas se você tiver, seja generoso e oferte. Vocês já estão ligados, né? Negócio do bolso e tal. Aí é a hora de levantar, no caso. Quem mediu as águas com as suas mãos, quem contou o pó da terra e pesou os montes, quem guiou teu espírito, quem conselhos deu a ti, com palavras fez a terra. Oh Deus, tudo existe para. Oh Deus, tudo existe pra te dar louvor. As nações pra
para Ele, quem fundou o universo e as estrelas se estendeu. Com que compararemos, semelhante a quem Tu és, ó Deus? Tu desiste para a Sua glória, ó Deus. Tu desiste pra Te dar louvor, ó Deus. Tu desiste para a Sua glória, ó Deus. Tu desiste pra Te dar louvor. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou. Infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou. Infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei em Te conhecer. Oh Deus, Tu desiste para a Sua glória, oh Deus. Tu desiste pra Te dar louvor, oh Deus. Tu desiste para a Sua glória, oh Deus. Tu desiste pra Te dar louvor, oh Deus. Tu desiste para a Sua glória, oh Deus. Tu desiste pra Te dar louvor. Amém. Que alegria poder mais uma vez partilhar a palavra de Deus com vocês. Confesso que é de fato aquilo que mais me anima a alma. Eu estou aqui em algum lugar atrás desse computador, você não vai me ver, mas vai ouvir minha voz. Não entendi porque vocês estão rindo. Fiquei até ofendido. Mas o computador vai ser bem... Oi. Mas vai ser bem rapidinho o computador, não vocês... Só fechem os olhos e escutem minha voz. Existem pouquíssimas informações acerca... Na verdade, eu trouxe aqui dois trechinhos de documentos históricos, né? Da minha denominação presbiteriana. E eu queria lê-los de maneira fiel quando chegasse nessa parte. O Catecismo de Genebra e o Breve Catecismo escritos por João Calvino. Mas nosso desafio nessa noite é falar sobre o quinto dos 5 solas, né? Que é o Soli Deo Glória. Meus irmãos, nós vivemos em uma época onde ficou-se cada vez mais raro de perceber essa ênfase da igreja. Uma ênfase no Soli Deo Glória. Uma ênfase em uma vida centrada em Deus, em uma vida dedicada a Deus em todos os seus aspectos. Está cada vez mais raro ver dos púlpitos mensagens, ver das canções mensagens que nos conscientizem da nossa posição eterna, perene, diante da face de Deus. O que nós observamos, na verdade, é uma oposição a isso, e é uma percepção fraca da glória de Deus. De modo que a gente percebe que cada vez
com maior facilidade brotam dos nossos púlpitos e do meio das nossas canções mensagens ousadas diante de Deus. Gente que está realmente disposto a viver a sua própria glória e exige isso diante de Deus. É muita ousadia, é muita altivez de espírito. E esse descontrole, essa esquizofrenia eclesiástica de desejar a sua própria glória diante de Deus, ela é exatamente resultado de um descomprometimento completo, absoluto, com o quinto sola. O soli deu glória. Porque a igreja abriu mão da ideia, do princípio, do valor do soli deu glória. A igreja vem buscando outros elementos para os quais direcionar glória. E ao que tudo indica, o elemento primário ou mais focado é o eu, é a mim mesmo. De modo que se não dou glória a Deus, se me esqueço do princípio do soli deu glória, se me esqueço do valor eterno da minha vida diante de Deus, vinda de Deus e para Deus, eu começo a direcionar, a canalizar a glória da minha existência para mim mesmo, de várias formas diferentes. Eu tento me glorificar através da minha própria intelectualidade. Eu tento me glorificar através das minhas próprias habilidades. Eu tento me glorificar, me autenticar através da minha família, através da minha posição de marido, de pai. Eu tento autenticar a minha existência. Eu tento gloriar a minha existência, embelezar a minha existência através da minha vida profissional, através até mesmo de elementos banais, como o Facebook e as redes sociais. Ali eu tento, de todas as maneiras possíveis, dar a minha glória, embelezar a mim mesmo, evidenciar a minha existência, autenticar-me. Mas o homem não foi feito para a sua própria glória. O homem não foi feito para a sua própria glória. No Catecismo de Genebra, escrito por João Calvino, a gente vai encontrar essa resolução. Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. A lógica deste princípio é bem clara. Deus nos criou, começa assim a frase, e termina, já que viemos dele. E no meio disso, glória. Se Deus me criou, é para Ele a glória. Se sou obra dele, obra de suas mãos, não posso ser para mim mesmo, sou para Ele. Porque a obra de arte não pode gloriar-se de si mesma, pois nada fez para existir. Mas a obra de arte é para a glória do artista. E assim também nós somos para a glória de quem nos criou. E Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória. O assunto da glória de Deus foi um assunto muito bem quisto pelos nossos irmãos da antiga aliança. A glória de Deus foi tema de todos os autores da antiga aliança. Eu poderia, por exemplo, citar um dos salmos mais reluzentes neste assunto, neste aspecto, que é o Salmo 24. Quando o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Existe um outro salmo, 115, se não me falha a memória, onde ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada glória. Meus queridos irmãos, não existe outra razão pela qual devemos dedicar a nossa existência, senão a glória de Deus. Uma percepção fraca sobre a glória de Deus, uma ênfase minguada sobre a doutrina do só lhe deu glória, tem gerado uma igreja fraca quanto à percepção da majestade de Deus. A gente percebe que nas nossas canções, nas nossas orações, aquilo que nós falamos sobre Deus é pobre, é clichê, é água com açúcar. A impressão que a gente tem é que a nossa igreja está distante léguas de Deus. E o que isso tem relação com a glória de Deus? Em que isso tem relação com a glória de Deus? É muito óbvio, é muito claro. A glória de Deus é o seu atributo mediante o qual Ele se revela. Todos os atributos de Deus, segundo Wayne Grudem, por exemplo, todos os atributos de Deus se referem ao que Ele é. Todos. A sua ira, o seu amor, a sua graça, a sua justiça, a sua onipotência, sua autossuficiência, sua onipresença, sua justiça, seu amor, sua bondade. Todos os atributos de Deus se referem ao que Ele é. Apenas um atributo de Deus nas Escrituras se refere ao que Ele tem. E esse atributo é glória. Glória é o atributo mediante o qual Ele se veste para se apresentar ao homem. Porque sem essa vestimenta nós não teríamos percepção do seu ser. Porque Ele é Espírito. Não está aqui ou ali, não está naquele monte ou em Jerusalém. Ele é Espírito. E glória é a sua veste, é a maneira como Ele se apresenta. É por isso que diz acerca de Cristo que Ele é a exata expressão da glória de Deus. Quando Cristo se apresenta a nós, o que nós vemos é a sua glória. É a partir da sua glória que podemos conhecer o seu amor, a sua justiça, o seu caráter íntegro, ou tudo do seu caráter que pode ser apresentado a nós por meio de si mesmo. Portanto, não focarmos na glória de Deus é perdermos nas palavras, é empobrecer. Não focarmos no atributo da sua glória é empobrecer quando o assunto é falar de Deus. A ideia que eu estou tentando trazer a vocês é a seguinte: quanto você pode falar de Deus, o que você diz acerca dele, se é pobre, se é fraco, se não tem muito sentido profundo, se é ralo, e isso se dá pelo fato de você não conhecer a sua glória. Focar na glória de Deus, viver para a glória de Deus, é aprofundar-se nele, é deslumbrar-se diante dele, é assombrar-se diante do seu caráter. Falar de sua glória é conectar-se com sua majestade, é ver o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas abas das suas vestes enchendo toda a sala. Falar da sua glória é conectar-se com a sua soberania, é contemplá-lo assentado acima de anjos, de homens, de principados e acima do tempo. Falar de sua glória é contemplá-lo dominando, é contemplá-lo altivo em seu trono, resignado, convicto em
seus decretos. Falar de sua glória é lembrar do seu caráter. Nós existimos para isso, meus irmãos, e uma vida é pouco. Quando os reformadores trazem essa ideia de que a igreja e cada indivíduo dela existe para dar a Deus a glória, os reformadores estão se opondo a um estilo de cristianismo no qual o ser humano tenta dividir o que é de Deus e o que é do homem, e o que é de Satanás, e o que é de si mesmo, e o que é do campo da ciência, e o que é dizer que somente a Deus a glória é trazer a igreja a uma consciência de que estamos eternamente diante dele, com a missão de glorificá-lo por termos sido feitos por ele e para ele. Com medo de que isso tudo ficasse muito teológico, muito técnico e muito distante de nós, eu desejei trazer uma ilustração para vocês. Eu desejei trazer um personagem das Escrituras que pode nos oferecer em sua própria carne um exemplo do que é uma vida pautada no princípio só a Deus a glória. Como termina, como vive, como morre um homem que deseja dar somente a Deus a glória. Até que consequências, que quis não existe, né? Até que consequências chega alguém que se entrega a uma vida inteira de devoção à glória de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 9. O que nós estamos prestes a ler são os últimos versos de Paulo. Ao que tudo indica, no ponto final do verso 22, descansou a pena do poeta e descansou o profeta eternamente nos braços do seu Senhor. Portanto, nós estamos prestes a adentrar em um terreno muito solene das Escrituras. Os últimos momentos de Paulo. O que o cercava? Quais eram suas necessidades? Qual era o seu desejo? Qual é a sua última exortação para o seu filho na fé, Timóteo? Quais as circunstâncias que estavam sobre Paulo? É isso que nós vamos visitá-lo em sua prisão, os últimos momentos da sua vida. Eu peço a você que tenha muita reverência, que mantenha o seu coração em terreno sagrado, para que a gente aprenda com Paulo o que é uma vida de só lhe deu glória. Verso 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com o teu espírito, e a graça seja convosco. Vamos ao Senhor em oração nesse momento.
Feche seus olhos aí. Senhor, muito obrigado por tua maravilhosa palavra que está diante de nós. Obrigado pela oportunidade que temos de nos banquetear com cada verso, com cada princípio, com cada verdade. Nós não estamos diante de qualquer verdade, nós não estamos diante de qualquer ponto de vista. Nós estamos diante da verdade eterna de Deus. Nós estamos diante dos princípios imutáveis de Deus. Nós estamos diante daquilo que é resistente, daquilo que é de fato real. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Estes versos podem parecer insignificantes, só um relato histórico, mas não, Senhor. Para nós que somos teus filhos, nós já entendemos pelo teu Espírito, estamos convencidos de que passarão céus e terra, de que passarão, ó Deus, os cantos dos pássaros serão um dia esquecidos, Senhor. Os aromas das flores serão um dia esquecidos, ó Deus. A sensação gostosa de mergulhar em um rio e provar de uma cachoeira um dia não passará de devaneios de um passado remoto e distante, mas estes versos permanecerão eternamente, porque é a tua preciosa, imutável, irrevogável palavra. Portanto, dá-nos a grata alegria de compreendê-la e de recebê-la alegremente em nossos corações, aptos também para colocá-la em prática. Faz isso é um milagre que só o Senhor pode fazer. Faz em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Paulo de 2 Timóteo, o Paulo que está diante de nós aqui, e que está nos servindo de ilustração sobre uma vida inteira de glória a Deus, não é o jovem Paulo da carta aos Romanos. Não é esse Paulo que está aqui. Aquele Paulo argumentativo, cheio de proposições bem elaboradas, de teses praticamente acadêmicas acerca da salvação pela fé somente. O Paulo que está aqui não é esse Paulo, né? O buscado de Romanos, não é. O Paulo que está aqui diante de nós também não é o jovem pastor de Éfeso, que escreve sua carta pastoral com tanto cuidado por aquela igreja tão preciosa de seu coração. Não é aquele pastor cuidadoso, que pensa em aspectos de pastoreamento diário, pensa nas questões mais cotidianas dos seus membros, das suas ovelhas. Não é esse pastor que está aqui, aquele pastor, aquele bom jovem pastor de Éfeso. Não, nós não temos aqui também aquele pastor brutal, sangue nos olhos, de Coríntios. Não é esse Paulo que está aqui diante de nós, de Gálatas, né? Com sangue nos olhos, praticamente balançando os irmãos pelos ombros e exortando-os, né? Com veemência, com força, né? Com austeridade em alguns momentos e zelo, profundo zelo pela verdade do Evangelho. Não é esse Paulo, sangue nos olhos, que está aqui diante de nós nessa noite. Nós estamos, meus irmãos, diante do vovô Paulo. Nós estamos do homem de cabelos brancos, diante do homem de rugas e de marcas no corpo. Nós estamos diante de um senhor com dificuldades respiratórias. Nós estamos diante de um senhor que está de fato, nos seus últimos momentos, talvez com dificuldade para falar, tossindo bastante. Ele ficava numa masmorra, ele ficava em um lugar extremamente úmido, escuro, longe da luz do sol. Nós estamos diante de um senhor que já viveu bastante, já viveu muito, está prestes a encarar o fim, que é na verdade o seu começo. Alguns versos antes desses que nós lemos, ele mesmo fala para Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo entregue por libação, minha vida já está chegando no final, já estou sendo entregue como oferta de libação. A oferta de libação era o momento, depois de todo o sacrifício, em que o sacerdote derramava vinho no altar, e esse vinho lavava o altar e simbolizava que havia terminado, todo o sacrifício havia terminado. E Paulo está dizendo isso para Timóteo: Timóteo, eu já sacrifiquei o que tinha que sacrificar, eu já matei o que eu tinha que matar, eu já sangrei demais, agora já consigo sentir o aroma do mosto, o vinho está sendo derramado e o altar está sendo limpo, eu estou partindo, Timóteo. Aqui nós temos um Senhor que pode nos dizer como morre alguém que viveu para a glória de Deus. Ouvir da boca dele como chega no fim alguém que viveu para a glória de Deus é importante.
É importante para que você não entre nessa ondinha da reforma por meio de uma visão romantizada do Evangelho. É importante porque os 5 solas virou modinha. E é muito sério você entrar nesse caminho sem saber dos riscos que correm e de como pode ser o seu final. E ele está dizendo como sua última exortação, a partir do verso 9 nós identificamos a última exortação de Paulo a Timóteo. E essa é: venha. A vida que eu vivi em dedicação à glória de Deus, agora eu passo a você essa honra. Vem viver também. Vem para o campo. Vem porque eu preciso de você. Portanto, se existe uma exortação para nós nessa noite, diante do desafio de viver para a glória de Deus, e tirada da boca do próprio apóstolo, é esta: venham. Venha depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Meus irmãos, Demas aparece 3 vezes nos escritos de Paulo. A primeira vez que Demas aparece com um adjetivo ao lado do seu nome. Paulo cita: Demas, meu cooperador. A primeira vez que Demas aparece nos escritos de Paulo é assim: Demas, meu cooperador. Já pela segunda vez que ele aparece sem nenhum tipo de adjetivo que lhe acompanhe, apenas Demas. Ele está citando as pessoas que estão com ele naquele momento, e ele cita Demas, sem nenhum tipo de adjetivo. Parece que Demas perdeu aquela alegria do começo, aquela disposição exultante de cooperar. Parece que ele já não está mais tão cooperador assim. E a terceira vez que Demas aparece nos escritos de Paulo é aqui, quando ele diz: Demas abandonou-me. A gente é tão certo de que, por estarmos aqui na igreja, às vezes servindo, está tudo certo. Por isso que o próprio Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Manter guarda sobre a doutrina e sobre o seu próprio coração e as suas intenções, a sua energia, as suas emoções, é importante para qualquer filho de Deus. Demas não o fez. Em algum momento de sua caminhada, Demas baixou guarda. E aquele que começou alegremente servindo a Paulo, sendo citado como um de seus auxiliadores mais próximos, terminou a sua carreira com o título de amante deste século. Meus irmãos, se Demas abandonou Paulo e abandonou o Evangelho por amar aquele mundo, sem Netflix, quais as nossas chances? Se Demas abandonou o Evangelho, abandonou Paulo, por um mundo que não tinha metade do luxo que nós podemos dispor, do conforto, das facilidades, da tecnologia, quais as nossas chances, meus irmãos? Qual de nós pode garantir-se de que não se associará a Demas no último dia? Qual de nós pode dizer de si mesmo nessa noite que já não está registrado no cartório celestial com o sobrenome Demas? Marco Teles Demas. Qual de nós pode garantir que o nosso sobrenome eterno não é esse? Agora mesmo aqui, entre nós, pode existir alguns que já abandonaram o Evangelho por amarem a este mundo. Isso às vezes vem de maneira tão sutil. A gente corre sérios riscos. Talvez alguns aqui em suas pequenas empresas estão sonegando impostos, estão emitindo notas falsas, estão tentando burlar a fiscalização federal. Talvez outros maridos aqui estão tendo um caso com alguém que consideram melhor do que a sua própria esposa. Talvez alguns filhos aqui estão em desobediência, severa obediência contra o padrão de santidade de Deus.
como poderemos resistir às propostas desse mundo tão reluzente? O conselho de Paulo a Timóteo em alguns versos antes é: você não, Timóteo, quanto a você, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nenhum de nós tem chance alguma. Nós temos tanta chance diante desse mundo com Netflix. Nós temos tantas chances diante dele quanto Pedro tinha diante da sua promessa na Santa Ceia: eu vou com o Senhor até a morte, eu morrerei contigo. É para morrer, então eu vou morrer com o Senhor. Pedro tinha tantas chances, na verdade, e o Senhor olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai saber quantas chances você tem. Antes que o galo cante, Pedro, você vai conhecer quem você é. Nós estamos igualmente juntinho ali com Pedro. Quando o galo cantou, antes do galo cantar, na verdade, o aroma do mosto, o aroma daquelas doçuras da Santa Ceia, o aroma do vinho, ainda estava na boca de Pedro. As migalhas do pão que ele partiu com Cristo ainda estavam por ali, entre seus dentes, misturadas à sua saliva. Quando ele disse: esse aí eu não conheço. Não demorou muito depois de sua promessa. E o galo cantou, e Pedro conheceu quem ele era. Pedro disse: eu estou acabado mesmo. Chorou amargamente. Todas as vezes que nós confiarmos em nossa própria capacidade contra o mundo, nós vamos perder. Todas as vezes que confiarmos em nosso próprio esforço, em nosso próprio mérito, para nos manter de pé diante das propostas desse mundo, nós vamos perder. Porque nós, por conta do pecado, nós queremos nos preservar. E viver para a glória de Deus é perder a autopreservação. Viver para a glória de Deus é não ter medo da masmorra junto com Paulo, é não ter medo da cruz junto com Cristo. E Pedro tinha medo. Quem pode julgá-lo? Mas então o Espírito Santo veio, quando Pedro desistiu de si mesmo e falou: vou pescar. Jesus o traz de volta, Jesus o perdoa. Jesus o perdoa. O Espírito Santo desce sobre ele, e agora sim, anos mais tarde, lá está Pedro, morrendo com Cristo. Nós não conseguimos. Sozinhos não, mas eis o conselho de Paulo: quanto a vocês, meus irmãos, fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. Está difícil não amar esse mundo? Corre para Cristo e pede graça, porque você não consegue sozinho. Corre para o Evangelho e pede graça. Além de Demas, outras pessoas também tiveram que abandonar Paulo, não por conta do pecado, mas pela demanda missionária. Veja, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Meus irmãos, a obra missionária é maior do que está sempre maior do que os obreiros, que a quantidade de obreiros que temos. E não foi diferente aqui. Eu estou para ver um dia que um missionário vai chegar para dar um testemunho aqui nessa igreja, na Batista, e vai pegar o microfone para dizer: gente, eu vim aqui para dizer que o campo lá na Índia está maravilhoso, está florescendo missionário para todo lado. Todo lugar que eu olho tem um missionário, e puxa, que alegria. Eu vim aqui para dizer: não mandem mais missionários, a gente está trombando uns com os outros. Alguém já ouviu um testemunho assim? Olha, gente, eu vim lá da África para dizer que, graças a Deus, os campos estão brancos e os ceifadores são muitos. A gente vim aqui pedir que vocês orem por outras coisas, porque não precisa mais pedir ao Senhor da Seara que envie ceifeiros, já está ok. Provavelmente nós nunca vamos ver isso, porque a obra sempre está para além das capacidades missionárias da igreja. Assim sendo, a glória sempre é de Deus. Vem depressa, Timóteo. Vem, porque alguns estão indo embora por conta do mundo, e outros estão tendo que me abandonar por conta da demanda. E nós estamos aqui, ouvindo
o eco deste desejo de Paulo hoje. Vem depressa, meus irmãos. Vem, porque alguns na igreja estão abandonando a Cristo, e outros estão tendo que sair por conta da demanda, e o terreno é maior. Vem depressa ajudar. Vem viver para essa glória. Verso 11 diz: só Lucas está comigo. Claro que Lucas está com Paulo. Deus levantou Lucas para esse trabalho ordinário, por falar em ordinariedade, não é verdade? Aqueles que estavam aqui na sexta-feira e que me ouviram falar acerca do ministério de Neemias, construindo, lidando com tijolo, com cimento, com porta de madeira, com coisas extremamente ordinárias, que nós jamais imputaríamos a essas coisas espiritualidade, mas era uma obra espiritual. Veja aqui qual é a obra de Lucas: era escrever. Deus levantou Lucas para registrar, para escrever, e foi Lucas que registrou o Evangelho de Lucas e também Atos. É por conta do ministério de Lucas que nós temos hoje a graça de ler Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, qual é a sua habilidade? Ela é ordinária demais? Não é ordinária demais que não possa ser usada para a glória de Deus. Se você escreve, você pode escrever para a glória de Deus. Se você fala, você pode falar para a glória de Deus. Se você medica, você pode medicar para a glória de Deus. Se você sorrir, você pode sorrir para a glória de Deus. Se você mexe em mídias sociais, em YouTube, essas coisas, você pode fazer isso para a glória de Deus. Pergunte ao Pedro. Nem todos seremos pregadores, mas todos podemos fazer uma obra tão digna de louvor quanto a obra de Lucas. Ele só escreveu, ele ouviu e escreveu. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Veja como chega ao fim de sua vida um servo de Deus que estava dedicado à glória do Senhor. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil. Quando eu leio essa frase, meus irmãos, quando eu leio essa frase, eu sinto um alívio no meu ser enorme. Porque muitas vezes, muitas mesmo, quase que diariamente, eu fico a ponto de desistir de mim. É sério. Quando eu olho para essa frase, eu sei que Deus não vai desistir de gente como eu. Deus vai completar a sua obra em mim, porque completou em Paulo. Veja você a história de Paulo com Marcos. O jovem Paulo, impetuoso, viril, extremamente inflexível, com ares de emergência sempre. O jovem Paulo partiu para a sua primeira viagem missionária. Barnabé o acompanhou, e esse menino também, Marcos, o acompanhou. E no meio da viagem missionária, Marcos abandonou a companhia e voltou para casa. Paulo não gostou nada disso. Na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé chegou e falou assim: Paulo, Marcos quer ir com a gente. E Paulo falou: não vai não. E Barnabé falou: Paulo, dê uma chance ao menino. E Paulo falou: de jeito nenhum. E Barnabé: tenha paciência, longanimidade com o rapaz, ele está aprendendo agora. Pois ele vai aprender e depois ele vem, porque campo missionário não é lugar que ninguém está aprendendo nada não. Depois que ele aprender, ele vem. Inflexível, rejeitou a Marcos. Marcos é inútil, Marcos só atrasa. Marcos foi uma pedra de tropeço na missão passada, não vai. Talvez Paulo tenha até dito assim: Marcos não nasceu para isso. E aqui o velho Paulo, sim, a questão acabou com Paulo e Silas indo para um lado e Barnabé e Marcos indo para outro lado. Deus sabe como faz para a sua obra se expandir, né, gente? E aqui o velho Paulo, na masmorra, cansado, depois de experimentar a própria longanimidade de Deus com suas próprias imperfeições, depois de provar vez após vez a misericórdia, a graça de Deus com seus próprios fracassos, com seus próprios retrocessos, depois de experimentar a paciência de Deus consigo mesmo por tantos anos, Paulo escreve para Timóteo dizendo: ei, quando você vier, traz Marcos, ele é útil. Deus é ou não é fiel, meus irmãos, em cumprir a sua palavra de nos tornar melhores. Meus irmãos, quando nós estamos no leito de morte de alguém, a
a gente tem sinais um pouco claros acerca do seu destino eterno. Existem aqueles ímpios que estão no final da sua vida, na sua velhice, e você pode observar o grau de amargura. Ah, se não fosse aquele Marcos que passou na minha vida, hoje eu estava melhor. Eu já tive a oportunidade de ver senhores de idade perto da morte, praguejando. Você sente o cheiro da amargura de alma contra pessoas. Foi um negócio errado que fez, foi uma coisa que, um tropeço, um atropelo, uma briga, e aquela pessoa está ali, chegando perto do final da sua vida, nas portas, e está praguejando, e está culpando os outros, os marcos da sua existência, por ter chegado onde chegou, ou por não ter chegado onde queria chegar. Mas veja como morre alguém que dedicou a sua vida à glória de Deus. Morre em perdão. Chega ao fim com o coração livre, leve. Chega entendendo que não existe ponto sem nó. Chega entendendo que marcos são não apenas inevitáveis. Pergunte aos seus avós quantos marcos já passaram no caminho deles. São inevitáveis. Eu mesmo posso ter sido um marcos para alguns. Com certeza eu fui. Marcos são não apenas inevitáveis, como também necessários. Se nós estamos debaixo dos olhos de Deus e vivendo uma vida inteira para a glória de Deus, nós entendemos que os marcos do nosso caminho geram glória para Deus. As pedras de tropeço do nosso caminho geram glória para Deus. Portanto, como não chamá-los no último dia e dizer: vem cá, vamos abrir uma garrafa de vinho junto porque você me faz bem. Vamos abrir aqui um refrigerante, uma Coca-Cola. Eu pensei que eu estava na presbiteriana, gente, desculpa o deslize. Fecha o vinho aí. Você me faz bem. Quais são os marcos que passaram no teu caminho e que você precisa reconhecer que foram enviados por Deus para te tornar melhor? Quais são os marcos que passaram até aqui que você precisa mandar uma cartinha, um e-mail, um WhatsApp dizendo: ei, vem cá, você é útil. Vamos sentar, vamos deixar passar e vamos viver para a glória de Deus. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Esse verso 12 é interessante porque Paulo está na insistência para que Timóteo vá até ele. E Timóteo estava pastoreando Éfeso, e Paulo está aqui: olha, quanto a Éfeso, fica tranquilo. Botei na mão de Tíquico, ele está chegando lá na igreja, então ele chegando aí você já pode vir. Paulo está evitando uma possível desculpa de Timóteo. Timóteo de repente poderia dizer a Paulo: Paulo, eu até queria ir, mas é porque a igreja de Éfeso precisa muito de mim. E Paulo já está antecipando isso. Paulo está obstinado em ter Timóteo com ele, em ter Timóteo ali naquela cadeia. E Paulo está dizendo: olha, nem se preocupa com a igreja, Tíquico foi para lá. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Antes de mais nada, um comentário técnico. Provavelmente a diferença de livros e pergaminhos seja que livros são de outros autores e pergaminhos os próprios escritos de Paulo. Provavelmente, não há nada certo sobre isso. Eu preciso fazer um comentário muito sério nesse momento. A pergunta que eu quero fazer nesse momento é se você realmente deseja esse evangelho. Se você realmente deseja esse Cristo. Eu preciso perguntar isso para você com toda solenidade possível. Você deseja essa vida para a glória de Deus? Você tem certeza que não é só um desejo de pertencer à maioria, à modinha da reforma, do só lhe deu glória? Você tem certeza que está pronto para encarar a realidade do só lhe deu glória? Eu sei que você já vestiu a camisa, vai até tirar foto no final do culto. Pensa bem se você vai querer vesti-la novamente amanhã. No último dia de Paulo, ele tem como sua companhia 2 itens, uma à direita e uma à esquerda. Nos últimos momentos de vida de Paulo, ele tem à sua direita o frio, e à sua esquerda a falta. Você quer esse evangelho? Timóteo, quando você vier, me traz uma capa porque eu sinto frio. Me traz livros porque eu sinto falta.
Eu sinto frio na carne e eu quero aquecer também o coração, portanto me traz alguns livros. Livro é coisa que aquece o coração, gente. Você pode estar numa cadeia, debaixo do subsolo do Império Romano, numa masmorra fria, mas quando você abre um livro, você não está mais lá. Você quer esse evangelho? Porque deixa-me dizer algo a você. Se você começar a se envolver com esse evangelho, com essa igreja, se você começar a vir aos cultos, se você começar a dedicar os seus talentos ao Senhor, se você começar a se envolver com as escrituras, a se envolver com o evangelho, você está correndo riscos de perder algumas coisas. É possível que, se você começar a se envolver com esse evangelho, você perca alguns amigos. É possível que você perca a estima de alguns familiares até. É possível que você perca algumas ideias, das quais você tem muito apreço e que residem na sua mente. Você quer se envolver com isso mesmo? Você tem certeza disso? Veja, se você abraçar esse evangelho um pouco mais forte, se você começar de fato a abraçar o evangelho com um pouco mais de força, as suas chances de perda são ainda maiores. É possível que você perca a promoção que você tanto sonhou. É possível que você tenha que abandonar aquele cargo público que você nem aparece lá, porque o evangelho não vai permitir. Não vai permitir. Se você abraçar esse evangelho com força, é possível que você perca muito, amigos, famílias, bens, ideias. Gente, ideia vale de muito. Tem gente que está disposta a perder bens, mas não está disposta a perder ideias. Deixe-me agravar a coisa. Se você abraçar esse evangelho com toda a sua força, quase que o tornando parte de si, chegando a ponto de não saber mais o que é você e o que é o evangelho, ao ponto de se afogar, de se tornar um com ele. Se você abraçar ele com toda a sua força, até estremecer a carne, meu irmão, é possível que você chegue no último dia da sua vida escrevendo uma carta para um amigo distante, dizendo: ei, você pode me trazer uma coberta, uma capa e alguns livros? Você quer esse evangelho? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Para a maioria dos estudiosos, Alexandre, o latoeiro, era alguém de nome, de importância. Alguém com quem provavelmente Paulo fez um acordo. Alexandre, por ter nome, imagina, ele trabalhava com ferro, com bronze, com esse material que o Império Romano usava muito. Talvez ele fizesse encomendas ao Império Romano. Ele tinha nome, ele tinha status. Ao que tudo indica, Paulo fez um acordo com esse Alexandre. E Alexandre disse que queria depor em favor de Paulo, em seu tribunal, em sua defesa. Ao que tudo indica, Alexandre não depôs, como foi lá e traiu Paulo. Depois contra Paulo. Isso causou males incalculáveis a Paulo e ao seu processo. E ele fala assim, no verso 15: tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Essas palavras não é necessariamente o evangelho. Pode ser as palavras que Paulo colocou, embora todas elas estavam conectadas ao evangelho. Ele estava abraçado ao evangelho a ponto de suas palavras e a do evangelho se confundirem, serem indissolúveis praticamente. Veja bem, mais um comentário sobre o Só lhe deu glória. Paulo está terminando a sua carreira. Paulo está sofrendo, sentindo todo tipo de dores. Paulo está passando a Timóteo o bastão, passando a Timóteo o convite solene do só lhe deu glória, do viver para o evangelho, pelo evangelho.
no Evangelho. E Paulo em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento da segunda carta a Timóteo, Paulo faz algum tipo de nota que se pareça com isso. Timóteo, eu estou lhe convidando para seguir o Evangelho de Cristo. Cristo que terminou na cruz, terminou rejeitado, terminou humilhado, contado entre os transgressores. Esse Evangelho que eu segui em sequência a Cristo e estou terminando aqui, também contado entre transgressores, também sentindo dores, também sendo rejeitado, desprezado, traído, como Jesus. Eu estou te convidando para este Evangelho, o que significa que muito provavelmente você vai terminar em alguma situação semelhante a essa de Cristo, semelhante a essa minha. Então eu quero te dar uma nota de rodapé, Timóteo. Quando você for ser chicoteado, o que muito provavelmente acontecerá, a posição tal é melhor para as feridas. Timóteo, quando forem lhe algemar os pés, prefira o pé esquerdo, porque dói menos na hora que você for andar. Você vai poder se movimentar de maneira mais livre. Timóteo, quando você tiver, não existe uma nota de rodapé. Não existe Paulo ajudando Timóteo a encarar as dores físicas. Paulo não faz uma simples notinha para ajudar Timóteo a encarar o que é físico. Mas ele chega aqui no verso 15 e diz: Timóteo, Alexandre, isso dói. Alexandre dói, gente. Viver para a glória de Deus é estar disposto a ser machucado pelos Alexandres que também virão. Se você é um Alexandre que está resistindo à palavra do Senhor aqui nessa igreja, se você é um Alexandre que já não acredita mais no Evangelho pregado nessa igreja, e está causando qualquer tipo de discórdia, está começando com tititi, com conversinha, não cause dores a esses irmãos. Vá embora. Ou então, seja um com eles. Abrace a causa e siga adiante. Se não é o caso, se você não tem mais prazer no Evangelho e está aqui só para causar dores, Alexandre, eu te peço por favor, se retire. Quanto aos demais, eu digo a vocês o que Paulo disse. Eu faço eco do conselho de Paulo a Timóteo: tem cuidado, porque dói. Lembre-se do que Jesus falou: não jogue pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães, porque eles voltam e eles ferem, e isso dói. Veja o julgamento de Paulo. Nós estamos chegando no fim. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Ah, meus irmãos, eu sei, nós estamos chegando no fim. Juro que são pouquíssimos comentários que tenho a fazer, mas eu preciso parar nesse verso mais uma vez e elaborar a cena com vocês. O senhor Paulo chega na frente daquele tribunal com algemas nas mãos, algemas nos pés, seguranças, soldados ao seu lado, lhe encaminhando diante daquele júri, pessoas curiosos, gente de todo, escrivãos, gente de todo tipo todo tipo de posição na sociedade está ali para ver o grande Paulo, porque já naquela época ele era Paulo. O grande Paulo e a sua defesa de si mesmo, a oportunidade de se defender. Quem estaria ali para ajudá-lo? Quem estaria ali para defendê-lo também? O que ele diria em sua defesa? E ele era bom com as palavras. Ele era bom, ele dava um show de palavras, de discurso. Meus irmãos, e Paulo, enquanto entra ali, cabelo desgrenhado, barba por fazer, rosto enrugado, muitas dores, dificuldade para respirar, talvez encurvado por conta de uma provável pneumonia. Meus irmãos, enquanto ele entra ali, enquanto talvez o escrivão está lendo o caso, o processo, imagine o senhor Paulo levantando a cabeça e tentando olhar com dificuldade entre a multidão, procurando um rosto conhecido, procurando alguém que pudesse dizer assim: puxa, está ali o meu amigo, não precisa nem me defender, não precisa nem falar em voz alta, mas só de ver alguém de si, alguém que lhe desse um senso de pertencimento, um senso de comunidade, um senso de, sabe gente, de fraternidade. E Paulo procura isso entre a multidão e não encontra ninguém. Paulo está a um
passo de lançar-se no desespero, no pânico. No pânico. Imagine quantos demônios estão falando em seu ouvido. Paulo, o que foi que você fez da sua vida, Paulo? Você é um gênio, cara. Você tinha tanto conhecimento, possibilidades de ser um juiz, de ser, meu Deus do céu, o que mais? Um médico, um orador, um filósofo. Você podia ter tido uma família linda, tá agora rodeado de netos, rico, esbanjando. E Paulo, olha o que você fez da sua vida. Não tem ninguém. Para quem você entregou sua vida, Paulo? Para quem você entregou sua vida, Paulo? Quem você atingiu no final das contas? Quanto vale o seu ministério, Paulo? Você é um fracasso. Paulo estava prestes mesmo a se lançar nesse espiral de ansiedade, nesse pânico consumidor. Mas ele decide olhar mais uma vez. Quando ele olha, lá está aquela mesma luz que há tantos anos o cegou, que o encontrou em sua escuridão. Lá está o seu amado Senhor. Verso 17: o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Meus irmãos, quando Paulo olha para o Senhor e vê que Ele está ao seu lado, mais uma vez, como esteve sempre, Paulo não vê outra alternativa senão encher o peito outra vez e falar outra vez, não de si mesmo, não da defesa, não de sua inocência, não da defesa de seu nome. Paulo decide falar de Cristo. De quem mais ele falaria? Se você abraçar o Evangelho com toda a sua força, se você o apertar a ponto de não saber mais quem é você e o que é o Evangelho, de ser indiluível, incapaz de separar-se, de se autenticar apenas nele, de ser apenas no Evangelho, se você chegar a esse ponto, é muito provável que você chegue ao último dia da sua vida necessitando de capa, necessitando de livros, necessitando de amigos, necessitando de tantas coisas. Mas não é possível chegar neste último dia sem a presença inequívoca do seu Senhor. Você quer esse Evangelho? Paulo ergue a sua voz e, ao invés de fazer a defesa de si mesmo, veja que ironia, ele prega outra vez as mesmas razões pelas quais o levou à cadeia. Lá está ele fazendo a mesma coisa. Ô cabeça dura, aqui está o Espírito do Só lhe deu glória. O Só lhe deu glória é abandonar a você mesmo, desistir de si e entender que Cristo vale mais. E isso está onde? Na Escritura. E o que tem na Escritura tem Cristo. E o que tem em Cristo tem graça. E como é que eu entendo isso? Pela fé. E o que eu faço agora? Eu vivo para isso. Você quer esse Espírito do Só lhe deu glória? Esse princípio do Só lhe deu glória? Veja, é desistir de defender-se, é desistir de apelar por si mesmo, e é não ter outra palavra em sua boca senão Cristo é o Senhor, Filho de Deus, que morreu em favor dos seus, para os santificar, para os perdoar e os apresentar aptos, propícios a Deus, e em Deus os fazer glorificar a Santíssima Trindade pelos séculos dos séculos. Amém. Ele foi livre. E veja só, para terminar, fui livre da boca do leão. E o verso 18: o Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. O Senhor me livrará de toda obra má. Alguns dias depois de escrever isso, Paulo morre.
morre uma morte trágica, extremamente dolorosa. Então parece que Paulo errou, certo, pessoal? Deus me livrará de toda obra má. Corta a cena, abre cena, lá está ele morrendo. Para Paulo, obra má não tem nada que se... Não é uma obra má, não está relacionada a dores de carne. Para Paulo, carne não vale nada. Para Paulo, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Isso não é obra má para Paulo. Obra má para Paulo é lançar-se no buraco negro da incredulidade, é abrir mão e abandonar a fé, é deixar Cristo Jesus. Isso é obra má. E Paulo estava prestes, tinha tudo na mão para abandonar o evangelho, pela maneira como chegou no fim, mas ele disse: não, Deus vai me livrar de toda obra má. Eu defendi o evangelho quando não era propício. Eu defendi o evangelho, e eu farei isso até o final. Ele vai me levar seguro até o reino celestial. Eu não vou abandonar a fé. Não estou confiando em mim para isso, mas eu sei que Ele me livrará de toda obra má. Eu vou chegar até os portões celestiais. Eles vão se abrir por causa de Cristo. Ei, pessoal da prosperidade, segura essa, hein? Ele vai me livrar de toda obra má. Morreu. E quem vai dizer que ele não foi livre de toda obra má? Quem vai dizer que ele não chegou lá? O Senhor me livrará, portanto a Ele seja a glória eternamente. Amém. Ao Senhor seja a glória eternamente, amém. Saúda Priscila e Áquila. É assim que ele termina a vida, é assim que ele termina a carta, saudando bons amigos. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. É assim que ele termina a vida, pensando no outro. Parece tanto com Jesus. Jesus na cruz ali, gente, morrendo, padecendo, sofrendo, e está assim, ó: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. É o que Paulo está fazendo aqui. Jesus está cuidando de alguém que ficaria abandonada. Sua mãe sofreria muita represária por ser a mãe daquele bandido da cruz. E Jesus está entregando ela nos cuidados, nas mãos de João, pensando no outro enquanto sofre. E Paulo está do mesmo jeito: olha, tem um doente ali, cuida dele, gente. E por último, Erasto ficou em Corinto. Apressa-te a vir antes do inverno. Esse inverno, gente, poderia dificultar o caminho de Timóteo até Paulo, mas meu coração poeta não me deixa encarar esse inverno apenas assim. A igreja enfrentaria um forte inverno depois de tudo isso. Vem antes do inverno. Saúdam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Olha como é que ele chega no final, fazendo uma coisa que era muito Paulo de se fazer: pontes. Quando você chegar, Timóteo, se você chegar e eu não estiver mais aqui, tem esses irmãos. Esses nomes que eu acabei de citar provavelmente são as últimas ovelhas de Paulo, os últimos cristãos que se converteram a partir do ministério de Paulo ao Senhor Jesus, cristãos da cadeia. E Paulo está dizendo: quando você chegar, tem alguns aqui que você precisa cuidar também. Se eu não estiver mais aqui, cuida deles. Pontes. E por fim, o Senhor seja com o teu espírito, Timóteo, e a graça seja convosco. Ponto. Descansa a pena do poeta, descansa o profeta eternamente nos braços do seu Senhor. Timóteo, que a graça seja com você. A última frase de Paulo. Paulo podia ter desejado qualquer coisa a Timóteo. Timóteo, que tudo lhe vá bem, que a sua saúde esteja sempre em perfeito estado. Não. Timóteo, que os seus amigos não lhe faltem, que dinheiro não lhe falte, que os bens materiais. Não foi o desejo apostólico para Timóteo. Timóteo, que a graça seja sobre você. Sim, Timóteo, a graça. Pode parecer genérico, pode parecer sem significado, mas deixe-me dizer algo, Timóteo. Quando eu tinha a sua idade, quando eu era um jovem pregador, Timóteo, eu estava desesperado nos pés do meu Deus, porque eu orava para que Deus curasse um, e Deus curava. Quando eu olhava para mim, eu estava enfermo.
Eu pregava e as pessoas eram santificadas. Eu olhava para mim, eu estava reprovado em carne. Eu sentia dores, limitações. Timóteo, eu olhava para tudo ao meu redor, eu me sentia aquém. Eu olhava para o padrão, e o bem que eu queria fazer eu não fazia, o mal que eu não queria fazer eu fazia. Timóteo, eu estava desesperado. Por vezes estive a ponto de desistir do ministério. Como foi difícil ser um jovem pregador. Como foi difícil lidar com a tensão entre o espírito e a carne. Como foi difícil lidar com tudo isso, Timóteo. E quando eu estava no ápice do meu desespero, sentindo as dores daquele espinho, me machucando, me maltratando, me levando aos meus joelhos, Timóteo, eu orei a Deus e disse: Deus, faz alguma coisa, tira esse espinho da minha carne. Timóteo, eu orei 3 vezes, e sabe o que Deus me deu? Ele disse: ei, jovem Paulo, tem calma, não se aveste não. Tem calma, porque a minha graça te basta. Paulo, o meu poder é aperfeiçoado por meio de sua fraqueza. E meu querido filho Timóteo, como eu recebi de bom grado essa dádiva celestial da graça. Foi ela que me trouxe até aqui. Foi pela graça que eu preguei, não pelos meus méritos. Foi pela graça que eu cheguei até aqui. Foi a graça que me sustentou sempre que eu precisei. Foi a graça de Cristo que me trouxe até aqui. É a graça de Cristo que me faz ver o bem e as cores no escuro da masmorra. É a graça de Cristo que me aquece no frio da noite. É a graça de Cristo que colore o que está escuro e cinzento na minha alma. Timóteo, é pela graça que eu vou morrer. Se não fosse pela graça eu não morreria. É a graça que vai me carregar e que vai me levar até os portões celestiais. Timóteo, não vou ter condições nem mesmo de levantar e estender as minhas mãos para pegar a maçaneta celestial e abrir aquela porta. Timóteo, eu vou ser carregado pela graça por entre os portões celestiais. A graça me trouxe até aqui e me levará em segurança. Timóteo, que essa graça seja sobre você, porque a graça é melhor do que a vida. Meus queridos irmãos da Igreja Batista do Acre, Rio Branco aqui, vocês querem esse evangelho? Veja como morre alguém que vestiu a camisa dos 5 solas. Veja como chega ao final um senhor que abraçou a Escritura e disse que ela era apta para toda correção e exortação. Um senhor que abraçou a Cristo e disse que preferia ter a Ele e considerar todo o resto como esterco e ser achado nele. Um senhor que abraçou a fé e disse que ela era o único meio pelo qual o homem poderia ser salvo. Um senhor que abraçou a graça e disse que ela era o bastante para a sua existência. Um senhor que abraçou a glória de Deus e disse que era a única razão pela qual valia a pena chegar ao fim, para dar a Ele a glória eternamente. Amém. Você deseja esse evangelho mesmo? Porque se você o deseja, isso é incoerente. Só pode ser o Espírito Santo agindo em você. Fique de pé e vamos cantar uma canção e permitir que o Espírito Santo conclua o que mais quiser falar com cada um de nós. Ele, o Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como o céu. Ele, que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruta o fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem
e seres incontáveis ver. Se foi mestre do saber, e agora um simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expirou. Se foi, deixou seu trono e se foi, se esvaziou e ao ser vestiu-se como de nós. Oh, oh, oh. Se foi, deixou seu trono e se foi, se esvaziou e ao ser vestiu-se de nós. Oh, oh, oh. Exaltou e então Pai o exaltou. Exaltou então o Pai, o exaltou, louvor e glória, devoção a Ele, a Ele. Será que você pode erguer as suas mãos aos céus para declarar que Ele está exaltado sobre a igreja, exaltado sobre os homens, exaltado sobre os anjos, exaltado sobre todos nós? Erga suas mãos a Ele e declare que Ele está acima de todos nós, que todos os louvores sejam a Ele, que toda poesia, que toda canção, que toda beleza, que todos os livros, que todos os autores, que tudo, todas as canções, exaltou, não há outro como Ele. Oh, 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 glória, devoção ao Cordeiro. Exaltou e exaltou então, é a
o seu povo e se deixou seguro em seu ser, vestiu-nos como Ele é. Somos, se não fosse teu amor, se não fosse a tua. É por isso que nós damos a Ti a glória, Senhor, porque ninguém mais faria, ninguém mais nos criaria, ninguém mais nos redimiria, senão Jesus. Se não fosse o Senhor, nós já estaríamos mortos. E como daríamos glória a Ti se estivéssemos mortos? Quem pode dar glória a Deus? Quem pode louvar a Deus da sepultura? Mas nós não estamos mais na sepultura. Com o Senhor ressuscitamos ao terceiro dia. E hoje confessamos para que todos escutem que o Senhor é o doador de toda a vida. E se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, ó Deus, se não fosse o teu carinho, querido Jesus, eu sei, eu já estaria morto. Como eu posso te deixar, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Mais uma vez, e se não fosse, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua atenção, ó Deus, se não fosse o teu carinho, Jesus, eu sei que eu já estaria morto. Como eu posso te deixar? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele a glória, pois só Ele tem. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele a glória, pois só Ele tem. Só Tu tens as palavras de vida eterna. E só Tu tens as palavras de vida eterna. E só Tu tens.